Porque, justamente quando tudo parecia perfeito, quando a conexão atingia o ápice, quando ele demonstrava o maior interesse, de repente ele se afasta? Marian Rojas Estapé descobriu que esse padrão não é um acaso. É um mecanismo psicológico masculino, tão previsível que ela consegue identificá-lo nos primeiros 30 segundos de consulta. E quando você entender o porquê disso, tudo muda. Deixe-me te contar sobre Ana. 34 anos. Profissional de sucesso. Inteligente. Linda. Ela tinha conhecido Pedro há 3 meses. As primeiras semanas foram mágicas. Ele a procurava o tempo todo. Mensagens constantes. Planos espontâneos. Olhares que diziam tudo. Ela se sentia vista, desejada, escolhida. E pouco a pouco foi se abrindo. Abaixou as defesas, mostrou vulnerabilidade, contou coisas que nunca tinha contado a ninguém. E foi exatamente depois disso que ele começou a se afastar. Não de repente, não com uma briga. Foi sutil. As mensagens demoravam mais. Os planos eram cancelados com desculpas plausíveis. Os olhares já não tinham a mesma intensidade. E Ana ficou louca tentando entender o que tinha feito de errado. Porque é isso que a gente faz, não é? Assumimos que a culpa é nossa, que dissemos algo inconveniente, que mostramos demais, que fomos intensas demais e nos retraímos. Tentamos dar mais espaço, agir com mais naturalidade, não pressionar. Mas quanto mais recuamos, mais ele se afasta. E o ciclo se transforma numa espiral descendente, que termina em ele sumindo sem dar explicações, ou num relacionamento medíocre, onde ele nunca se compromete de verdade. Ana chegou ao consultório de Marian Rojas Estapé, neste ponto, desesperada, confusa, duvidando de si mesma. E a primeira coisa que Marian perguntou foi: em que momento exato você notou a mudança? Ana pensou e disse: foi depois que contei sobre meu medo do abandono, depois que abri meu coração de verdade. Marian assentiu e disse algo que Ana nunca esqueceu. Ele não se afastou porque você se abriu. Ele se afastou porque sentiu que você estava se aproximando demais de algo que ele não sabe lidar. E o mais confuso para você é que naquele mesmo momento, ele te desejava mais do que nunca. Mas o desejo e o medo, nos homens, não são opostos. São gêmeos. Espera, disse Ana. Você está me dizendo que, quanto mais ele me desejava, mais medo ele sentia? Exatamente, respondeu Marian. E é aqui que a maioria das mulheres perde o jogo, porque não entende que o desejo masculino profundo vem acompanhado de algo aterrorizante para ele. A possibilidade de perder a autonomia. Deixe-me explicar o mecanismo. Marian Rojas Estapé chama isso de a paradoxa do desejo masculino. Funciona assim. Quando um homem te deseja superficialmente, não há medo. Porque o desejo superficial não ameaça o senso de controle dele. Mas quando o desejo se torna profundo, quando ele começa a precisar de você emocionalmente, algo no cérebro primitivo dele grita: perigo! Por quê? Porque os homens, desde crianças, são condicionados a associar necessidade emocional com fraqueza. Chorar é coisa de menina. Não mostre que está doendo. Seja forte. Seja independente. E esse condicionamento cria uma armadilha psicológica brutal. Quanto mais ele precisa de você emocionalmente, mais vulnerável ele se sente. E quanto mais vulnerável ele se sente, mais o instinto dele diz: fuja antes que seja tarde. Marian Rojas Estapé viu este padrão em centenas de casos e descobriu algo fascinante. Os homens que mais se afastam não são os desinteressados, são os que estão mais conectados emocionalmente. Os jogadores, os narcisistas, os que não têm capacidade de conexão profunda. Esses não se afastam. Porque nunca se aproximaram de verdade. O distanciamento só acontece quando houve cercania genuína.
E isso, embora doloroso, é um sinal de que algo real estava acontecendo. Agora, aqui está a parte que ninguém te conta. Quando ele se afasta, a sua reação determina tudo. Absolutamente tudo. E a reação instintiva, a que todas nós temos, é a pior possível. Qual é? Persegui-lo, seja com palavras, ou com silêncios carregados de ansiedade. Seja com mensagens disfarçadas de casuais, ou com perguntas sobre o que aconteceu, seja com mais disponibilidade, ou com tentativas de demonstrar que você é valiosa, e cada vez que você faz isso, você confirma o medo dele, porque ele não está fugindo de você, ele está fugindo da própria vulnerabilidade. E quando você o persegue, você demonstra que a vulnerabilidade dele tem poder sobre você, que a distância dele te afeta, que você precisa da validação dele para estar bem. E isso, paradoxalmente, o faz se afastar mais. Ana ouviu isso e chorou, porque se viu refletida completamente. Depois que Pedro começou a se distanciar, ela tinha enviado mensagens perguntando se estava tudo bem. Tinha sugerido planos. Tinha dito que entendia se ele precisasse de espaço. E cada mensagem, cada gesto, cada palavra, tinham sido tentativas desesperadas de trazê-lo de volta. E a única coisa que conseguiram foi empurrá-lo mais longe. Então, o que eu faço? Perguntou Ana. Me rendo? Deixo ele ir? Marian sorriu. Não se trata de se render. Se trata de entender que existe uma única forma de quebrar este padrão, e vai completamente contra o seu instinto. A única forma de trazê-lo de volta é não precisar que ele volte. Isso soa como um jogo mental, disse Ana. Não, respondeu Marian. Jogos mentais são quando você finge indiferença para manipular. Isso é diferente. É genuinamente soltar o resultado. É entender que, se ele precisa se afastar para processar o medo dele, você não pode salvá-lo disso. Só ele pode. E quanto mais você tenta resgatar a conexão, mais você tira a oportunidade de que ele a escolha livremente. Marian Rojas. Stapé ensina algo radical. Ela diz: o amor maduro não persegue, cria espaço para que o outro escolha voltar. E essa é a diferença entre uma mulher que os homens esquecem e uma que nunca conseguem tirar da cabeça. A que esquecem é a que desaba quando ele se afasta. A que não conseguem esquecer é a que se mantém centrada na própria vida, com ou sem ele. Ana fez algo que lhe custou tudo. Durante 2 semanas, não contactou Pedro. Não porque estivesse jogando, mas porque genuinamente precisava se reconectar consigo mesma. Saiu com as amigas, retomou a yoga que tinha abandonado, se focou no projeto do trabalho. E algo começou a mudar dentro dela. Não estava esperando que ele voltasse. Estava redescobrindo que o valor dela não dependia de ele a escolher. E foi exatamente neste ponto que Pedro reapareceu. Não com uma mensagem casual, com uma ligação, dizendo que tinha pensado muito, que tinha se assustado com a rapidez com que as coisas estavam se tornando intensas, que precisava de tempo para processar, mas que não tinha conseguido tirá-la da cabeça. Ana não saltou de alegria. Não voltou correndo. Disse: entendo que precisasse de espaço. Eu também precisava. E se você quiser que conversemos, podemos fazer isso quando ambos estivermos prontos. Sem pressão, sem expectativas. Essa resposta causou algo em Pedro. Mostrou que Ana não estava desesperada pela validação dele, que ela tinha a própria vida, que não ia ser um peso emocional que ele teria que carregar. E isso, paradoxalmente, o fez se sentir mais seguro para se aproximar. Porque o medo masculino não é do amor, é de perder a liberdade. E quando uma mulher demonstra que o seu amor não é uma prisão, mas um espaço livre, tudo muda. Agora, deixe-me aprofundar em algo que Marian Rojas Stapé descobriu. Existem 3 tipos de homens que se afastam quando te desejam. E entender qual é o seu muda completamente a estratégia. Tipo 1, o evitativo.
Esse homem teve uma infância onde a proximidade emocional foi inconsistente ou ausente. Aprendeu que depender emocionalmente de alguém é perigoso, porque podem te decepcionar. Então, quando começa a precisar de você, o sistema de alarme dele se ativa. Não é consciente, é automático. E a forma dele de se proteger é criar distância. Antes que você crie essa distância para ele, com o evitativo, a chave não é perseguir. É ser consistente sem ser invasiva. É mostrar com ações, não com palavras, que você é segura. E não vai desaparecer se ele precisar de espaço. Mas também não vai estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, validando os medos dele. Requer paciência, requer maturidade emocional. E requer que você mesma tenha um apego seguro. Tipo 2. O abrumado. Esse homem sim quer proximidade, mas não sabe como lidar com a intensidade emocional. Cresceu em um ambiente onde as emoções não eram faladas, onde os homens resolviam tudo com lógica. E quando você abre o seu mundo emocional para ele, ele se sente perdido. Não sabe o que fazer com as suas lágrimas, seus medos, suas necessidades. E em vez de admitir que não sabe, se afasta. Com o abrumado, a chave é educá-lo, sem fazê-lo se sentir inadequado. É dizer exatamente o que você precisa em linguagem clara. Não espere que ele adivinhe. Não espere que ele leia nas entrelinhas. Diga: quando estou triste, não preciso que você resolva nada. Só preciso que você me escute. Essa clareza tira a pressão. E quando a pressão diminui, ele consegue se aproximar. Tipo 3. O autossabotador. Este é o mais complicado. Esse homem acredita, no fundo, que não merece amor. Que se você realmente o conhecesse, iria embora. Então, quando você começa a amá-lo genuinamente, a mente dele diz que é questão de tempo antes que você descubra os defeitos dele e o abandone. E para se proteger dessa dor futura, ele se adianta. Se afasta primeiro. Sabota a si mesmo. Antes que você o faça. Com o autossabotador, a chave é manter os seus limites. Porque senão, você vai se tornar a terapeuta dele. E um homem não pode se apaixonar pela terapeuta. Você pode ser compassiva. Pode ser compreensiva. Mas não pode salvá-lo. Ele tem que fazer o próprio trabalho interno. E se ele não estiver disposto a fazê-lo, não importa o quanto de amor você dê, nunca será suficiente. Marian Rojas. Estapé é clara nisto. Nem todos os homens merecem que você espere. Se ele se afasta uma vez para processar e volta com consciência, dê uma oportunidade. Se ele se afasta repetidamente, criando um ciclo de proximidade e distância que te enlouquece. Isso não é amor, é trauma. E você não é a curadora dele. Ana teve que tomar essa decisão com Pedro. Depois que eles voltaram, tudo foi lindo por um mês. E então, de novo, ele começou a se distanciar. Desta vez, Ana não esperou 2 semanas. Ligou para ele e disse: preciso entender se isto é um padrão ou se você está realmente trabalhando em si mesmo, porque eu não vou viver em um ciclo de aproximação e abandono. Te amo, mas me amo mais. Pedro se abriu. Confessou que tinha medo de compromisso desde que os pais se divorciaram, que via como a mãe sofria e não queria causar isso a ninguém, que cada vez que se aproximava demais, via a sombra do divórcio. E Ana disse algo poderoso: eu não sou a sua mãe, e você não é o seu pai. Mas se você não trabalhar nisso, vai repetir exatamente o que mais teme. Essa conversa mudou tudo. Pedro começou a terapia, não porque Ana o pressionasse, mas porque se deu conta de que se não curasse as feridas dele, ia perder alguém real por medo de algo imaginário. E isso, diz Marian Rojas Estapé, é o ponto de virada. Quando um homem escolhe crescer por ele mesmo,
não para te agradar. Agora, há algo mais profundo aqui, algo que vai além de entender por que eles se afastam. É entender por que você atrai esse tipo de homem, porque a verdade incômoda é que, se isso te acontece repetidamente, há algo na sua energia que está atraindo homens com esse padrão. Marian Rojas. Stapé chama isso de ressonância de feridas. Nós atraímos homens cujas feridas ressoam com as nossas. Se a sua ferida é medo do abandono, você vai atrair homens evitativos, porque, inconscientemente, seu sistema busca sarar essa ferida. Mas a única forma de sará-la não é encontrando um homem que nunca vai embora. É curando sua própria ferida. Primeiro, Ana teve que encarar isso. O pai dela a havia abandonado quando ela tinha 8 anos. E desde então, havia tido um terror inconsciente de que todo homem que amasse eventualmente iria embora. E adivinha? Sempre atraía homens que confirmavam esse medo. Não porque ela fosse defeituosa, mas porque a energia dela gritava: prove-me que não vai embora. E os homens, intuitivamente, sentiam essa necessidade e fugiam dela. A transformação de Ana não foi que Pedro ficou. Foi que ela curou o medo do abandono. Fez terapia, trabalhou no apego dela, aprendeu a estar bem sozinha. E quando conseguiu isso, Pedro deixou de ser o centro do mundo dela. Se tornou uma parte importante. Sim, mas não a fonte do valor dela. E isso, paradoxalmente, fez com que a relação florescesse, porque ele já não sentia que tinha que carregar com a estabilidade emocional dela. Marian Rojas Stapé ensina: uma relação saudável não é 2 metades da laranja buscando se completar. É 2 laranjas inteiras escolhendo compartilhar a doçura delas. E quando você é uma laranja completa, os homens que se afastam se tornam irrelevantes, porque você sabe que a sua plenitude não depende de que eles fiquem. Então, o que você faz se está nessa situação agora? Se tem um homem que se afastou justo quando você pensava que as coisas iam bem, primeiro, respire. Segundo, não o contacte por impulso. Terceiro, pergunte-se: o que esta situação está me ensinando sobre mim mesma? Porque cada homem que se afasta é um espelho, e se você não aprende a lição, o próximo será o mesmo com uma cara diferente. Quarto, foque em você, não como estratégia para que ele volte, mas como ato de amor próprio. Retome as suas paixões. Reconecte-se com as suas amigas. Faça coisas que te façam sentir viva, independente dele. E quinto, se ele voltar, não pule de imediato. Pergunte: o que mudou? O que você trabalhou em si? Porque se ele só voltou porque sentiu saudade, mas não fez trabalho interno, o ciclo vai se repetir. E se ele não voltar, abençoe-o, porque te libertou de uma relação que nunca ia ser o que você merecia. Marian Rojas. Stapé diz algo belíssimo. Às vezes, o maior ato de amor de um homem é se afastar quando sabe que não pode te dar o que você precisa. E mesmo que doa, é melhor do que ficar anos com alguém que te ama pela metade. Ana e Pedro estão juntos há 2 anos. Não foi perfeito. Houve momentos difíceis. Mas a diferença é que ambos estão comprometidos em crescer. E quando Pedro sente medo, em vez de se afastar, ele verbaliza. E quando Ana se sente insegura, em vez de persegui-lo, ela comunica. E essa honestidade, essa vontade de serem vulneráveis juntos, isso é o que constrói amor real. Porque no final, não se trata de evitar que eles se afastem. Se trata de construir uma versão sua tão sólida, tão plena, tão completa, que se alguém se afasta, você continua bem. E paradoxalmente, quando você chega a esse ponto, os homens não se afastam mais, porque não há nada do que fugir, só há espaço para escolher ficar. Se essa verdade que você acabou de descobrir tocou algo profundo em você, se reconheceu sua própria história na Diana,
Se entendeu pela primeira vez por que acontece o que acontece com você, há uma forma de dizer obrigado e garantir que mais mulheres tenham acesso a essa informação que muda vidas. O super obrigado não é só um gesto, é uma forma de circular o conhecimento que salva relacionamentos. É a sua maneira de dizer: isso me serviu e quero que chegue a quem precisa. Marian Rojas. Estapé dedica sua vida a revelar esses padrões que a psicologia convencional ignora. E quando você apoia este canal, você apoia a missão de trazer clareza a um mundo onde as mulheres estão cansadas de confusão. Cada super obrigado financia o próximo vídeo, a próxima revelação, a próxima verdade que alguém precisa ouvir. Faça parte desta comunidade de mulheres que escolheu crescer em vez de sofrer. Agora, deixe-me dar algo prático. Porque entender o padrão está bom, mas você precisa saber exatamente o que fazer quando ele começa a se afastar. Marian Rojas. Estapé desenvolveu um protocolo de 3 passos que transforma a dinâmica completamente e o chama de o método do espelho tranquilo. Passo 1. O reconhecimento. Sem reação. Quando notar que ele está se afastando, não finja que não está acontecendo nada, mas também não faça drama. Simplesmente reconheça internamente. Está acontecendo de novo. Ele está sentindo medo da proximidade. E respire, porque sua primeira reação vai ser pânico, e o pânico vai te levar a persegui-lo. Mas se você conseguir criar esse espaço de 3 segundos entre o medo e a ação, tudo muda. Passo 2. A pergunta interna. Em vez de perguntar a ele o que está acontecendo, pergunte-se a você mesma: o que eu preciso neste momento? Não o que a relação precisa. Não o que ele precisa. O que você precisa. Porque quando ele se afasta, o que realmente está acontecendo é que se abriu um espaço. E você pode enchê-lo com ansiedade e necessidade, ou pode enchê-lo com amor próprio e clareza. Você escolhe. Passo 3. A ação centrada. Faça algo por você. Não para enviar uma mensagem indireta, não para que ele veja que você está bem sem ele, mas porque genuinamente você decide que o seu bem-estar não pode depender dos estados emocionais dele. Vá à academia. Ligue para aquela amiga que você não vê há meses. Escreva no seu diário. Cozinhe aquela receita complicada que você queria experimentar. Faça algo que te recorde que você é completa sem ele. E aqui está a mágica. Quando você faz isso, algo muda na sua energia. Você não irradia mais necessidade. Você irradia plenitude. E essa vibração é magnética. Porque os homens não fogem do amor. Eles fogem da necessidade disfarçada de amor. Mas quando você ama desde a plenitude, não há nada do que fugir. Marian Rojas. Estapé trabalhou com uma mulher chamada Sofia. 3 meses de relacionamento com um homem chamado Diego. Tudo ia incrível. E, de repente, ele começou a cancelar os planos. A responder tarde. A estar distraído quando estavam juntos. Sofia fez o método do espelho tranquilo. Não o perseguiu. Não o bombardeou com mensagens. Se focou em si mesma. E aconteceu algo inesperado. Diego não só voltou diferente. Ele disse: eu não sei o que tem a sua energia, mas eu percebi que quando eu me afastei, eu esperava que você entrasse em pânico. E quando você não fez isso, me fez questionar por que eu estava criando distância com alguém tão segura de si mesma. E isso, diz Marian, é o poder de não colapsar. Quando você se mantém no seu centro, você obriga o outro a enfrentar os seus próprios medos, em vez de usar a sua reação como desculpa. Mas há algo mais profundo aqui. Algo que vai além de técnicas e métodos. E é a verdade que ninguém quer ouvir. Às vezes, o homem que se afasta não é o homem certo, e o seu trabalho não é convencê-lo de que volte.
É reconhecer se as ações dele estão alinhadas com o amor que ele diz que sente. Marian Rojas. Estapé é brutal nisso, ela diz. Se um homem te ama de verdade, ele vai trabalhar nos seus medos. Ele não vai te usar como seu ioiô emocional. Afastar-se uma vez para processar é humano. Afastar-se repetidamente sem fazer trabalho interno é maltrato emocional. E você não é o campo de provas dele. Uma mulher chamada Helena passou 2 anos em um ciclo com um homem que se aproximava e se afastava a cada 3 meses. Ela justificava. É que ele tem feridas. É que ele teve uma infância difícil. É que ele precisa de tempo. E Marian perguntou: e você? Você não tem feridas? Você não precisa de estabilidade? Por que os medos dele são mais válidos que a sua dor? Helena não tinha resposta. Porque havia feito o que muitas fazemos: converter a compaixão em cumplicidade. Ser tão compreensiva que perdemos de vista que compreender não significa tolerar. E que amar alguém não significa sacrificar a sua paz mental no altar dos traumas não trabalhados dela. Marian deu um exercício para ela. Ela disse: durante 1 mês, cada vez que ele se afastar, em vez de esperá-lo, pergunte-se: se isso fosse a minha vida para sempre, esse ciclo de proximidade e distância, eu aceitaria? E se a resposta for não, então pare de agir como se a resposta fosse sim. Helena fez isso. E ao final do mês, algo nela mudou. Na próxima vez que ele se afastou, ela não esperou. Ela enviou uma mensagem clara: eu te amo, mas eu não posso seguir em um ciclo que me dano. Se você quiser trabalhar nisso comigo, com ajuda profissional, eu estou disposta. Se não, te desejo o melhor, mas eu escolho a minha paz. Ele respondeu que ela estava sendo dramática, que só precisava de espaço, que se o amasse de verdade, entenderia. E aí Helena viu a manipulação, porque amor verdadeiro não pede que você ignore as suas necessidades. Amor verdadeiro busca formas de crescer juntos. E ela se foi. Chorou durante semanas. Mas 2 meses depois, conheceu alguém cujo conceito de amor não incluía abandono intermitente. Agora, há algo que eu quero que você entenda. Este padrão de homens que se afastam quando te desejam não é culpa sua. Mas sim é sua responsabilidade curá-lo em você. Porque se você não fizer isso, você vai atrair versões diferentes do mesmo homem uma e outra vez. Marian Rojas. Estapé ensina que nós temos um ímã emocional. E esse ímã atrai gente que reflete as nossas crenças inconscientes sobre o amor. Se no fundo você acredita que o amor é dor, você vai atrair homens que te causam dor. Se você acredita que precisa merecer o amor, você vai atrair homens que te fazem trabalhar por migalhas de afeto. Se você acredita que todo homem vai te abandonar, você vai atrair homens que sumem sem dar explicações. Então, como você muda esse ímã? Não com afirmações positivas. Não repetindo para si mesma que você merece amor. Isso é só a ponta do iceberg. Você muda isso indo à raiz do problema. Identificando a primeira vez que você sentiu que o amor era condicional. Geralmente, é na infância, com seu pai, com sua mãe, com um cuidador primário, e curando essa ferida, não intelectualmente, mas emocionalmente. Ana teve que fazer exatamente isso. O pai dela a abandonou quando ela tinha 8 anos. E desde aquele dia, uma parte dela acreditou que, se ela fosse mais bonita, mais inteligente, mais perfeita, ele teria ficado. E essa crença a perseguiu em todos os seus relacionamentos. Ela se tornava a mulher perfeita. Sem necessidades, sem problemas, sem pedir nada, porque acreditava que isso evitaria o abandono. Mas a única coisa que ela conseguia era atrair homens que não conseguiam lidar com a humanidade dela. Porque quando ela finalmente mostrava uma necessidade, eles sumiam, e ela confirmava. Viu só?
Se eu mostrar vulnerabilidade, eles me deixam. Mas a verdade era outra. Eles não iam embora porque ela mostrava vulnerabilidade. Eles iam embora porque ela havia atraído homens incapazes de reciprocidade emocional. Marian Rojas. Stapé disse algo para Ana que mudou tudo. Não foi sua culpa que seu pai a abandonou. Você era só uma criança. Você não tinha poder sobre isso. Mas agora você é adulta. E sim, você tem poder sobre quem você deixa entrar na sua vida. E enquanto você continuar acreditando que o amor é algo que você precisa merecer sendo perfeita, você vai continuar atraindo homens que confirmam essa crença. Ana começou uma terapia focada no trauma do abandono. E algo radical aconteceu. Ela parou de atrair homens evitativos, porque a energia dela não dizia mais: por favor, não me abandone. A energia dela dizia: eu estou bem sozinha. Se você quiser ficar, seja bem-vindo. Se não quiser, tudo bem também. E essa energia é como criptonita para homens imaturos e como um imã para homens seguros. Então, se você está assistindo a este vídeo e se identificou, se esse padrão tem sido a sua vida, eu quero que você saiba de uma coisa: isso tem solução. Mas a solução não está em aprender a segurar um homem. Está em se transformar em uma mulher que só aceita homens que escolhem ficar por vontade própria, não por manipulação sua. E quando você chegar a esse ponto, você vai ver algo lindo. Os homens que se afastam vão deixar de te interessar. Porque você vai saber que se alguém precisa se afastar repetidamente de você, é porque não está pronto para o tipo de amor que você oferece. E isso está bem. Nem todo mundo está na mesma fase de crescimento emocional. Mas você não vai mais ficar esperando que alguém alcance o seu nível. Você vai caminhar para frente. E o homem certo vai caminhar ao seu lado. Sem se adiantar. Sem ficar para trás. No mesmo ritmo. Isso é o que Marian Rojas Stapé chama de amor sincronizado. Onde duas pessoas maduras escolhem conscientemente crescer juntas. Onde não há joguinhos. Não há ciclos tóxicos. Não há um perseguindo e outro fugindo. Só há presença mútua. E isso, embora soe simples, é a coisa mais difícil de encontrar, porque requer que ambos tenham feito o seu trabalho interno. E a maioria não fez. Mas você pode ser diferente. Você pode escolher hoje fazer esse trabalho. Não por um homem, por você. Porque quando você se cura, você não muda só a sua vida amorosa. Você muda a sua vida inteira. Você muda como você se relaciona com amigos, com família, com o trabalho, com você mesma. Porque o padrão de apego não afeta só o romance. Afeta tudo. E quando você finalmente cura isso, quando finalmente chega a esse lugar de plenitude interna, você vai olhar para trás e agradecer a todos esses homens que se afastaram, porque cada um te ensinou alguma coisa, cada um te mostrou um espelho, e cada um te empurrou, sem saber, em direção à versão de você que você sempre esteve destinada a ser. Agora, aqui nos comentários, eu preciso saber: qual dos 3 tipos você reconheceu em si mesma? O evitativo, o abrumado ou o autossabotador? Escreva o tipo e conte brevemente a sua experiência, porque quando você compartilha, você não só se liberta, você também ajuda outra mulher que está passando pela mesma coisa a se sentir menos sozinha. E essa é a magia desta comunidade. Crescemos juntas, curamos juntas, evoluímos juntas